Stato, sou consultor e instrutor Linux, né? Estou aí na área há alguns anos, né? Por solicitação aqui de alguns amigos e alunos, falar um pouquinho sobre particionamento do Linux. É uma coisa que às vezes confunde no início, quando está ingressando aqui no mundo Linux, né? Aí como particionar, qual a melhor forma, qual a pior forma, quais partições eu deixo separado da minha raiz, entre outras coisas, né? Então a gente vai estar abordando isso aí, todo esse assunto um pouco hoje, né? Como eu havia dito, meu nome é André Stato Filho, né? Eu possuo já algumas certificações na área, entre elas a LPI 3 e o Red Hat Certified Engineer. Tem alguns livros já editados, Domínio Linux, Controle de Redes e LPI 2 Guia de Certificação, né? Tem o meu blog aqui, Stato Blog BR, onde eu tenho muitos posts a respeito da tecnologia, principalmente Linux, mas não só de Linux, né? Fala aí, atuo com outras coisas também, como Cisco, né? E certificações, entre novidades aí. Alguns cursos que eu ofereço pelo blog. Tá meu e-mail aí, caso venha ter alguma dúvida, né, queira entrar em contato, né? Podem estar enviando aí para esse e-mail do Gmail, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de particionamento, né, do particionamento MBR GPT. As pastas do Linux, que é o que mais confunde o pessoal aí no começo, né, principalmente nos cursos da LPI 101, né, quando o pessoal está iniciando, né? Fazer a instalação aí utilizando MBR, GPT, RAID e LVM, né? Não vou passar toda a teoria de RAID, nem toda a teoria de LVM, né, nem a prática. Só vou mostrar como eu faço já uma instalação utilizando dessas tecnologias, né, tanto RAID como LVM. No primeiro momento aqui nós temos as partições MBR, né, e GPT, mais comuns, né. A MBR aí, ela normalmente é gravada nos primeiros 512 bytes do HD, né, então lá vai estar toda a tabela de particionamento, né, entre outros os tipos de particionamento. É o acrônimo de Master Boot Record. A única a deficiência na realidade da MBR é que ela possibilita no máximo 32 partições, sendo que dessas aí no máximo ou 4 primárias, né, ou restante estendidas e lógicas, né? Você pode ter uma unidade estendida e várias unidades lógicas, né, perfazendo aí um total de 32 partições, né? O que já não ocorre no GPT, porque ele já não tem essa deficiência, né? Você pode ter mais de 128 partições aí, né? E você pode ter aí partições com tamanhos gigantes, né? Com esse valor aqui, né? De 8 bilhões de terabits aí. Muita coisa, né? Ela suporta aí discos enormes com partições gigantes, né? Atualmente é mantida aí pelo consórcio de empresa, né? A tecnologia UFI que vai ser trocada aí possivelmente no futuro, né? Pela nossa BIOS padrão. Ok? Agora eu vou falar um pouquinho do particionamento do Linux, né? O particionamento do Linux, tudo isso que eu estou falando, né, a gente vai ver aí na prática, né, na instalação, como é que funciona. O particionamento do Linux, ele tem que trabalhar no mínimo com duas partições, entre elas aí a partição raiz, que seria onde ficam armazenados todos os nossas pastas do sistema Linux, e uma swap que vai trabalhar com memória virtual. Essa swap normalmente, eu particularmente, eu costumo fazer com o mesmo tamanho da memória RAM, né, que eu tenho, mas uma regrinha aí mais ou menos, né, abaixo de 2 GB aí, você poderia estar colocando o dobro, né, de 2 a 4 GB aí o mesmo tamanho, e acima de 4 GB, 3 quartos da memória RAM, né, alocada em swap. Esse seria alocada não, o tamanho da swap em relação à memória RAM. Né? Então, basicamente, daí eu costumo colocar mesmo. Se eu tenho 2 GB, 8 GB, eu coloco a mesma quantidade de swap, até porque é um espaço até ínfimo, pequeno, né? Perto dos discos que a gente tem hoje de terabytes. Né? As pastas que a gente tem no Linux, né? Na verdade, a gente tem muito mais pastas que essa. Né? Se a gente for ver mesmo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu tenho elas já. Então, barra bin é onde ficam nossos binários e ela também é utilizada pelo boot do Linux, de forma que eu não posso ter ela numa partição separada. O barra boot é onde ficam meus arquivos de boot e meu kernel do Linux, eu posso deixar ela numa partição separada. Barra dev é onde ficam meus dispositivos, né, meus devices, meu hardware, né, não posso ter ela separado. O etc
onde ficam meus arquivos de configuração. Quando eu falo de configuração, seja de cliente, de um servidor, criação de usuário, entre outras coisas, ficam nessa pasta armazenada, não posso ter em outro local. Barra home, diretório dos usuários, arquivos, né? Então posso deixar. Barra lib, nem pensar, bibliotecas compartilhadas pelo sistema. Barra média, são centralizadores de pontos de montagem. É a partir daí que eu disponibilizo, por exemplo, mídias como CD-ROM, DVD, HD externo, pendrive, né, barra média e barra MNT, compartilhamentos na rede. Então são basicamente diretórios vazios, né, que só são utilizados no momento da montagem dos meus dispositivos, então não faz sentido eu ter uma partição separada. O barra OPT seria onde ficam as nossos softwares opcionais, né, adicionais, por exemplo, um Oracle da vida, poderia um Adobe Reader, Acrobat Reader, poderia ficar nessa pasta, não são softwares não homologados, né, podem estar ocupando um bom espaço, então pode ficar separado sim. Barra Proc é um sistema virtual, né, não existe de fato, ele traz o real estado da nossa máquina, quantidade de memória que está em uso, CPU, entre outras coisas. Não pode não, é virtual, né, como é que você vai ter uma partição separada. Barra root, questão de segurança, é a pasta do nosso usuário administrador, não fica separada. SBIN, são binários, mas utilizados para administração, como criação de rotas, entre outros. E também é utilizado no boot, então não posso ter uma partição separada. SE Linux, Security Linux, ela não é uma pasta homologada, né, então nem vou contar com ela. Serviços SRV, você vai ter aí alguns serviços como páginas web que são hospedadas, né, nessa pasta. Por exemplo, na Red Hat, o padrão é o SRV, você hospedar suas páginas aí, pode ficar separado. Barra sistema virtual para criação de dispositivos, não pode. Barra TMP temporário, barra USR seria onde ficam minhas aplicações, posso deixar separado. E o barra var, dados variáveis, dados temporários, por exemplo, como pool de impressão, spool de e-mail, entre outras coisas, né? Agendamento de tarefa, pode ficar separado também. Mas quando eu falo separado, por que eu ia separar essas pastas? Então aqui eu tenho alguns exemplos, mas se eu for manter um servidor de arquivos, eu sei que os meus usuários vão lotar o meu disco. E se lotar o meu disco, na minha raiz, utilizando a minha raiz, meu sistema corre o grande risco aí de estar parando. Então por isso é interessante a gente deixar numa pasta separada. Então eu teria aí um particionamento parecido com esse, né? Uma raiz, uma swap e um barra home. Um servidor de aplicativos, né? O meu USR pode crescer muito, então deixaria uma partição raiz, uma swap e um USR. E a mesma coisa para e-mail. E-mail, tem um servidor de e-mail aí com 5.000 usuários, então enche muito o disco. Então seria interessante deixar o barra var separado, ok? Aqui a gente vai fazer a prática disso, mas antes de fazer a prática, falar um pouquinho do LVM também. Né? O RAID, que também não está aqui teoricamente, mas o RAID seria você ter uma segurança maior. Eu vou falar do LVM que não tem segurança, depois eu falo do RAID. O LVM Logical Volume Manager, ele foi desenvolvido aí por algumas empresas como a IBM e atualmente mantido aí pela Open Group, né? Diferente do método tradicional de particionamento, o LVM ele cria um disco virtual. Você pode estar adicionando vários discos nesse disco virtual, ele vai fisicamente adicionando discos, né? Discos físicos e criando aí uma unidade, um disco virtual, né? Que a gente chama de grupo de volume. Esse grupo de volume depois eu vou criar em partições menores, que são partições lógicas, volumes lógicos na realidade, que seria similar às minhas partições físicas. A grande vantagem dele é que eu posso ter um redimensionamento a quente, né, sem ter a necessidade aí de desligar a máquina, formatar, aumentar, usar software de terceiro para aumentar uma partição, correr risco de perca de dados. Então essa é a grande vantagem. Então eu posso ter 3 discos lá e utilizar ele como fosse um único disco e ter várias partiçõezinhas nele. A desvantagem é que se um disco desse dá pau, você acaba perdendo todas as informações. Para isso aí você usa o RAID, que é redundância, né? Então eu posso ter vários níveis de RAID, né? Por exemplo, que a gente vai fazer aqui, o RAID 1, que é um mirror, ou espelhamento. Então tudo que é gravado num disco vai ser gravado no outro disco, de forma que você perder um, você ter outro. Então você ter um LVM com RAID seria aí a ideia mais interessante. Bom, aqui eu vou fazer na prática utilizando o VMware. Então tem aqui um cara com
Não é esse não, deixa eu baixar ele onde que tá. Eu tenho um cara aqui com 2 discos, né? Vou fazer um particionamento simples inicialmente, depois a gente cai para o GPT, fazemos um RAID, no final um LVM. Não deu tempo aqui, deu. Botar pelos... não botou pelo CD-ROM. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. CD-ROM. Deixa eu remover esse cara. Adicionar um CD-ROM. Usar o Debian 7, tá? Ok. Dá um reset aqui. Então tem alguns tipos de instalações, né? Instalação gráfica, instalação modo texto, normal, e algumas opções aqui adicionais, que é o Expert, o Rescue e o Automate. O Expert vai fazer uma instalação com mais opções, vai te dar maior flexibilidade. O Rescue Mode para recuperação e o Automate automático. Né? No primeiro momento a gente vai fazer aqui o install básico, né? Então para daqui a gente conseguir ver a MBR pelo menos, né? Em português, a instalação, o início da instalação, fazendo as opções básicas, né? Seleção de língua, fuso horário, rede, esse tipo de coisa, até chegar ao particionamento, que é o que realmente interessa para a gente nesse momento. Não, acho que eu fiz errado aqui. Eu escolhi o... Eu acabei escolhendo o Expert, né? A gente vai fazer a instalação primeiro com o básico, o install. Esse aqui. Português, Brasil, brasileiro. Ué. Eu escolhi a ISO correta. Tá certo, Debian 7, conectado a um boot. Bom, assim, vamos fazer o seguinte. Vou parar esse cara aqui. Vou criar um novo. Vou adicionar mais um disco.
padrão também, não vou alterar nada. E aqui na ISO eu vou apontar para o Debian 7. Agora sim, vou aumentar um pouco essa memória. E Start. Então, instalação. Português Brasil. Layout português brasileiro. Agora ele está lendo normalmente. Fazendo a configuração de rede, ele tenta fazer automaticamente, né, receber a configuração de DHCP. Eu não preciso da rede agora, né, só quero, na realidade, o particionamento. Debian. Colocar uma senha qualquer aqui, um usuário qualquer. Fuso horário. E aí vem o nosso particionamento. Posso fazer assistido, usar o disco inteiro, ele vai criar para mim, né, uma configuração, uma pré-configuração, que na verdade poderia ser todos os arquivos juntos, né, barra home separado, ou então barra home usr var tmp, lembrando que ele cria também a swap. Né, vou utilizar, poderia usar o método LVM, configurar um disco inteiro usando LVM, a gente vai ver manualmente, né, e LVM criptografado, que seria um LVM mais a criptografia. No caso, vou fazer manual. Vou pegar esse disco primeiro aqui, eu tenho que criar uma tabela de partição, nesse momento ele pergunta se eu quero criar essa tabela, sim, lógico. Então ele vai deixar esse espaço livre, mesmo assim ainda permite que eu faça um particionamento assistido, um RAID via software, gerenciamento de volumes lógico, ou um volume criptografado. Vou pegar esse espaço livre, e aí eu vou criar minhas partições. Nesse modelo que eu entrei é MBR, ele não me dá a possibilidade de utilizar o GPT, por exemplo. Então ele vai vir com 8 GB aqui, vou criar, por exemplo, 100 megas para o barra boot. Então vem aqui em ponto de montagem e seleciono o barra boot, né? E finalizo essa configuração. Eu pego novos espaços livres, então posso fazer, por exemplo, nesse particionamento eu vou fazer uma raiz, fazer o básico, que seria um barra boot aí. Por que o barra boot separado? Na verdade não tem necessidade hoje em dia. Antigamente a gente tinha um problema em relação aos cilindros que o HD possuía, né? E a BIOS não conseguia ler acima do cilindro 1024, então forçava que o boot fosse no começo. Hoje já não tem esse problema. Vou criar uma segunda partição aqui de 2,5 GB, utilizando para minha raiz. Então já está aqui o sistema de arquivos ext4, mas eu tenho outros aqui. Esses aqui, de ext4 até XFS, podem ser utilizados para instalar o Linux, né? Esses dois aqui não, aqui é swap, aqui é volume físico criptografado, indiferente do particionamento. E aí tem o RAID LVM, ou então não usar, né? Então no caso eu vou deixar como ext4, que é o mais atual. Finaliza essa configuração. Não posso esquecer da minha partição swap, então vou usar 5 GB aqui, por uma partição, por exemplo, com um barra home separado. Esse barra home aí vai ser um servidor de arquivos, eu quero que ele fique separado. E vou deixar o restante para a minha swap. Lembrando que nesse sistema aqui eu só posso ter 4 partições, eu vou escolher arquivo de troca aqui e finalizar a partição. Então ficou aqui esse esquema, né? Barra boot, barra home, barra, né? E a swap separada. Então esse seria, por exemplo, se eu tivesse um servidor de arquivos, né? Onde eu quero deixar a maior parte barra home. Ah, não é um servidor de arquivos, é um de aplicação. Beleza, então você vai lá e muda para o barra USR. Ah, mas não é um servidor de aplicação, é um servidor de e-mail, barra var. Ah, é um servidor de web, barra SRV. E por aí vai. Então não dá para falar para você qual que é o melhor. Vai depender da sua necessidade, né? E isso sim que vai falar para você qual que é qual a forma que você tem que particionar. Outra coisa interessante aqui são os blocos reservados. Esses blocos são reservados para o root. Então se você vai usar um serviço qualquer, então usa 0. Não vai deixar nada para o root aí.
reservado, né? Então qualquer um vai poder utilizar esse particionamento aí. É o total da partição, ok? Então essa é um particionamento bem simples, né? Que eu deixei aqui. Então, como eu disse, dependendo do que você vai colocar, né? Você pode estar alterando esse layout de particionamento, na verdade, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um restart para a gente ver o modo GPT, né? Onde a gente vai estar configurando aí, utilizando o método de instalação avançado. Né? Eu vou usar o Expert Install. Configurar a linguagem, né? Português, Brasil, Brasil, não quero nenhuma layout adicional. Configurar o teclado português brasileiro. Detectar CD-ROM e montar. USB, ok. Continuar. Mudar prioridades, aqui para mim não importa, né? Carregar componentes, né? Então eu quero carregar todos esses componentes, tá? Não precisaria de todos, né? Principalmente só a parte de particionamento, aqui parte o deb, parte main, entre outros aí. Mas eu vou colocar tudo. Todo esse procedimento é só para eu poder escolher entre MBR, GPT, BSD, entre outros aí. Então eu vou vir aqui ó, na parte do disco, detectar discos, né? Já vou pular uma boa parte aí, para a gente já fazer direto. Então particionar discos. Então legal aqui que ele vai pedir para mim. A primeira coisa, eu vou escolher o disco, né? E ele vai pedir para mim qual que é o tipo, né? Então tem alguns tipos aqui, AX, Amiga, BSD, GPT, Mac, blá 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 blá. Então eu quero GPT. Agora sim o particionamento é idêntico ao outro, não vai mudar nada. Vou criar uma partição para a gente estar vendo aqui. Então vou criar uma partição aqui de 2.6, que seria a nossa raiz. E criar mais uma aqui de 1 GB com a nossa swap. 5 GB nosso barra boot, barra home, né? Ele já trouxe aqui para mim. E o restante aí para swap. Vou mudar o sistema de arquivos aqui em cima para swap. Então tá aí nosso particionamento, só removi aí o barra boot em relação ao início. E na realidade ela me deu a possibilidade de, nesse momento, eu escolher qual é o tipo de partição que eu quero, né? Muito bacana. Bom, vou finalizar de desfazer tudo isso que eu fiz, para a gente poder ver então agora a questão do particionamento via RAID. Na realidade eu tenho que criar meus discos particionados no RAID, para depois criar minhas partições de fato, né? Então vou aqui no VMware, está vazia, vou escolher novamente aqui GPT, não vai fazer diferença. Se eu pegar esse espaço todo em disco livre, ele vai usar ele inteiro como RAID. Então preciso no mínimo, como a gente havia falado, né, uma swap e uma raiz, mas eu quero barra home separado também. Então vou fazer o quê? Vou criar 3 partições aqui. Criar uma nova partição. Vou criar uma partição aqui de 2.6 GB no início. E o sistema de arquivos que eu vou usar é aqui embaixo, ó, volume físico para RAID. E já finalizo. Depois vou criar mais uma partição de 5 GB para o meu, que será meu barra home. Novamente vou mudar aqui para o sistema RAID. E por fim, eu não tenho necessidade de ter RAID de swap, né? Mas só para ficar bonitinho aqui eu vou deixar a swap também em RAID. Tá que eu só estou criando os volumes de RAID, na verdade não criei os dispositivos de RAID, né? Não criei o array, como a gente costuma dizer. Então vou fazer a mesma coisa nesse outro disco. Vou criar uma partição aí de 2.6 GB para minha raiz. Vou criar novamente agora uma de 5 GB para o meu home. E agora vou criar o restante, que é os 900 GB, para swap. Finalizei. Então vejam só, eu tenho os mesmos tamanhos, né, de partições em ambos os discos.
disco SDA e SDB. Agora eu vou criar os dispositivos MD0, MD1 e MD2 no RAID. Então aqui eu vou criar dispositivo MD, RAID do tipo, eu tenho um RAID 0, 1, 5, 6 e 10, né? 1 mais 0. Aqui eu vou fazer só um mirror, né? Não é nem o caso de estar falando sobre RAID, é só para ver como é que você faz, né? Depois a gente pode fazer uma aula somente sobre RAID, sobre LVM também, né? Então, número de RAIDs vai ser 2, dispositivos de reserva, se caso um disco vier dar problema, ele assumir automaticamente, não vou colocar nenhum. O primeiro aqui que eu vou deixar o SDA1 com SDB1, que é a minha raiz. Depois eu vou criar um novo dispositivo, mesmo procedimento, SDA2 com SDB2. E por fim, SDA3 com SDB3. E finalizo. Então aqui eu tenho meus 3 dispositivos de RAID. O MD0, MD1 e MD2. Agora sim que eu viria nesse cara aqui e colocar como que eu vou usar ele. Eu vou usar ele como XT4 e ponto de montagem vai ser a raiz. Então nesse momento aqui eu tenho 2.6 na minha raiz. Agora o próximo seria 5 GB para o meu barra home. Então vou usar como XT4 barra home. E por fim, esses 900 MB aqui, que vai ser a minha swap. Usar como swap. Ok, prontinho. Então eu tenho aqui as 3 partições. O barra, o home e a swap. Seria agora só iniciar o processo, finalizar particionamento, escrever as mudanças, né? E já estaria pronto e começando a instalação. Eu vou desfazer novamente, por quê? Porque eu vou fazer o LVM agora, né? Então, ele já está usando alguns aqui, então eu tenho que, na realidade, primeiro remover os volumes. Pode ser que ele reclame do swap. Aí ele deixou. Removi todos os dispositivos, né? E agora eu vou remover as minhas partições que eu havia criado anteriormente. Em ambos os discos. Excluído. Agora, novamente, eu cheguei a ter meus 2 discos aqui com 8 GB de espaço livre em cada um. Vou criar um volume lógico, ou seja, eu vou juntar esses 2 caras para criar um disco só, que é o nosso LVM. Então eu tenho aqui volumes físicos livres, volumes grupo de volume. Na realidade, que seria a minha partição. Vou criar o primeiro grupo de volume. Nome do grupo, vou chamar de VG. E vou selecionar meus 2 discos para esse VG. Então, tanto o disco SDA como SDB vão fazer parte do mesmo VG, que é o VG1, que seria o meu disco virtual. Então, ele já me fala que volumes físicos que eu tenho são 2, livres eu não tenho nenhum, e eu tenho um grupo de volume só. Agora eu vou criar minhas partições, meus volumes lógicos, né? Criar um volume lógico, o grupo de volume eu já criei, volume lógico, né? Do VG, vou criar aqui o nome do volume LV1. Ele vai ter aí 2.6 GB, utilizando o mesmo esquema que a gente estava utilizando anteriormente. Volume 2, LV2, vai ter 5 GB. Então ele me mostra aqui que eu tenho já 2 volumes. E por fim, mais um volume que vai ser a minha swap, né? Esse vai ser 1 GB só. É o nome, né? LV3, 1 GB. Então 3 volumes lógicos. Vou finalizar. Então estão aqui meus volumes já separados, né? LVM1, LVM2 e LVM3, LV1, LV2 e LV3. Nesse momento aí eu vou agora selecionar ele. Como que eu vou usar esse XT4? Ponto de montagem é minha barra. Vou novamente no de 5 GB, no LV2. Usar como XT4. Ponto de montagem barra home.
E por fim, LV3, EXT4, ponto de montagem. Não. Opa, aqui é minha swap, né? Então tá aí, LV1, LV2, LV3, os 3 volumes lógicos que eu criei do grupo de volume VG1, né, utilizando os 2 discos. Aqui ele não me permite eu gerenciar tamanhos agora, aumentar e diminuir. Mas pós-instalação, legal que você consegue fazer isso, né? Você tá... Agora eu vou finalizar para ele começar a instalação. Ele formatou e aí instalar. Então a grande vantagem aí do LVM é justamente essa flexibilidade, né? Pós-instalação, falar, meu home está pequeno, eu preciso de mais 5 GB. Então eu falo, aumenta para 5 GB. E aí vai aumentar isso a quente, sem precisar desligar o sistema nem nada, né? Sem perca de dados, que é mais interessante. Só tomar cuidado com o LVM, como eu havia dito. Interessante você ter uma redundância aí, usar um RAID ou ter um backup, bom backup aí, para não ter problema se caso houver perca de disco. Aí depois você vai ter aí os perfis de instalação, quando ele separa, algumas distribuições separam para você, né? Se você quer instalar já um servidor web, um servidor de dados. Normalmente eu faço a instalação do básico, né? Sem utilizar esses perfis, e faço a instalação manualmente posterior à instalação, né? Então acabou a instalação, eu vou lá, a instalação inicial, né, a instalação do sistema, eu vou lá e faço a instalação dos pacotes individuais. Eu preciso de um servidor de dados, um Samba, um NFS, um firewall, aí eu coloco um iptables, um proxy squid. Então aí vai depender muito do que eu preciso. Eu não costumo utilizar eu não costumo utilizar esses perfis, né? Aqui tem as versões, tem que ser PAE, porque ele vai carregar já os drivers do LVM. Eu quero que inclua tudo sim, com certeza no initRD, que é o sistema de inicialização. Então aqui é só a instalação básica mesmo. Depois disso vem o perfil de instalação, ok? Então o que eu queria estar passando realmente é essa questão do particionamento, né? E o que foi passado realmente, né? Agora está dando já 32 minutos de vídeo, né? A ideia era só fazer um vídeo inicial, como me pediram bastante, e surgem bastante dúvidas a respeito disso. O próximo aí a gente de repente pode estar falando de um LVM, pode estar falando de um RAID, de uma instalação automática. Acho que até vou fazer um post a respeito disso, né, de instalação automática, que é uma coisa muito legal aí que tem no Debian, e também tem em outros sistemas como na Red Hat, até cobrado em prova do RHCSA. Então aqui é o gerenciador de pacotes, só para vocês verem, né, que eu não mostrei. Então aqui ele não me mostra, eu não quero usar isso daqui, não é gerenciador de pacotes. Aqui como ele está conectado à internet, ele baixa alguns pacotes. Aqui não me deu muitas opções, né? Às vezes ele dá até mais opções. Aqui eu tenho o Desktop Environment, que vai ser o GDM, aí provavelmente utilitário de standard de sistema, né? Mas uma instalação mais simples, até nas versões anteriores, apareciam muitas outras. Mesmo assim deu 255 pacotes. Ele vai fazer uma instalação bem básica aí, tá ok? Então é isso, galera. Novamente aí, como eu disse, havia uma solicitação, né? Espero que tenham gostado dessa parte de particionamento, né? Não percam aí novos posts e vídeos, né? Eu tenho aí o canal no Twitter, Facebook, né? Tem o blog no Face também, e o próprio blog, né? Que está sempre, né, trazendo essas atualizações, esses posts aí para você, né? Um abraço a todos aí, até a próxima. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart